Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Carlos Bispo. A grande batalha começa agora. Você precisa vencer a si mesmo. Conhecimento faz parte de seu processo de iluminação. Aqui você terá a verdade, doa a quem doer. Mas avisamos, não acredite em tudo que vê por aí, mas também não duvide de nada. Sabedoria é um aprendizado infinito. Agora vamos para o vídeo. Olá, amados irmãos. Sejam bem-vindos ao canal Carlos Bispo, e vamos direto para as importantíssimas informações. A abertura do Mar Vermelho, para que Moisés guiasse seu povo em segurança, é narrada como um ato de Deus, como um milagre, mas na realidade foi um acontecimento ocorrido durante os últimos cataclismos. As águas se separaram em parte devido ao fato de que houve grande agitação das águas elevação do solo. Mas algo assim o Mar Vermelho poderia ter se separado, e toda a multidão poderia passar pelo meio dele, e então fechar bem quando o inimigo estava prestes a pisar em seus calcanhares. Não era algo natural. Como você pode imaginar, as coisas podem ser movidas para um lado e é possível introduzir barreiras naturais, como campos de força. Somos capazes de instalar um campo de força que não pode ser penetrado por nenhum tipo de arma que o homem possua, mesmo que seja invisível. Sem tentar descrever a tecnologia que está envolvida em tal campo de força, ele simplesmente foi inserido ali. A água foi sugada e depositada do outro lado do campo de força, permitindo assim que surgissem altas paredes de água em ambos os lados. Pela intensidade do momento e pelo medo, e pela imagem aterradora do que teriam que experimentar nas mãos dos egípcios se fossem capturados, e pela orientação fervorosa que Moisés inspirou, todos eles se moveram movidos pela fé como se eles eram apenas um, e todos eles se cruzaram. O fundo do mar subiu, temporariamente, pelo tempo necessário para fornecer uma passagem segura para Moisés, mas não tanto quanto para permitir a passagem dos infelizes soldados do faraó, que vinham atrás. O folclore é um guia do que se pode esperar nas horas que antecedem um cambio de polis e do próprio evento cambio de polis. Claro, o folclore só transmite as informações recebidas dos sobreviventes, e não dos que morreram naquela época. A cauda de Nibiru se estende para fora como se partisse do sol, soprada para fora pelo vento solar. Então, a cola não acaricia a terra até que Nibiru se posicione bem entre a terra e o sol, por um momento relativamente curto. Durante a época do êxodo dos judeus, foi relatado que Moisés foi capaz de transformar as águas do Nilo em uma cor vermelho sangue com seu cajado. Claro, isso foi feito pelo pó vermelho que estava na cauda de Nibiru, mas tendo sido avisado desse fenômeno, Moisés aproveitou. Assim, é possível deduzir do folclore que a poeira depositada pela cauda de Nibiru realmente estava lá algumas horas antes da inversão dos polos. O pó vermelho é o mais perceptível quando cai na água, que reflete a luz de tal forma que a coloração pode ser claramente distinguida. No entanto, qualquer pano branco pode fornecer evidências disso. O folclore relata que havia rios vermelhos sangue, e essas coisas. E isso foi um resultado dramático da queda do pó vermelho que de outra forma caiu entre as rochas ou explodiu em rachaduras, sem ser notado. A varredura da cauda de Nibiru inclui primeiro a poeira vermelha, muito possível dentro de uma nuvem que forma cauda, e depois a queda de cascalho e depois pedras maiores. No folclore, o cascalho é mencionado como uma chuva de pedras, que pode causar danos às casas, bem como aos seres humanos e animais, se forem pegos por tal granizo. Não é possível se defender da queda de grandes rochas, mas isso é raro. Como aconteceria se um meteorito caísse do céu? Se caísse bem em cima da sua cabeça, prepare-se para sua próxima encarnação. Assim, a queda de uma grande quantidade de poeira vermelha é um sinal de alerta para se abrigar, sob estruturas com telhados metálicos ou de terra, e protegidos do vento. Isso indica que o evento cambio de polos não pode demorar mais do que algumas horas. A queda na quantidade de poeira vermelha ocorre em menos de 24 horas, possivelmente menos de 12 horas, antes da mudança de polo. Isso depende de uma série de fatores, incluindo a facilidade com que a poeira pode cair da atmosfera para ser depositada na Terra, onde a primeira evidência pode ser perceptível é observada.
Em uma localidade, o primeiro sinal da poeira pode acontecer cerca de 18 horas antes da mudança dos polos, e então todos correm em pânico para entrar em seus abrigos. Em outra localidade é possível que a queda de poeira não seja notada até que seja muito abundante, talvez cerca de 6 horas antes da mudança de polo. Em todo caso, um bom momento para ir aos abrigos. Em seguida, a varredura da fila incluirá uma chuva de pedras, pouco antes do câmbio de polos. Assim, o público dificilmente notará a ausência da poeira vermelha, que não parou de cair, mas foi deslocada por detritos siderais mais agressivos. No momento da chuva de pedras, poucas pessoas perceberão a poeira vermelha caindo, pois estarão correndo para se proteger. Mais um sinal de que o momento do câmbio de polos está chegando. Essa chuva de pedras é levantada pela atração gravitacional do errante Nibiru, que, a menos que esteja muito perto do corpo de Nibiru, pode ser arrancada dele durante suas viagens. Assim, o granizo de pedras é um evento temporário, ao contrário do pó vermelho cuja razão de estar ligada a Nibiru é de natureza magnética, ou das grandes rochas que são como as luas menores que estão ligadas a Nibiru por um jogo gravitacional. Um telhado normal deve ser proteção suficiente contra o granizo de pedras, o que equivalerá à queda de granizo grande durante tempestades fortes, nas quais o granizo cai e estraga a semeada. Durante a semana de parada da rotação da Terra, o aquecimento e o resfriamento normais que ocorrem enquanto a Terra está girando são interrompidos. Isso significa que do lado onde a Terra experimenta um dia prolongado, a Terra se aquece sem esfriar, da mesma forma que o lado onde há uma noite prolongada esfria sem aquecimento normal pela luz solar durante o dia seguinte, aonde isso leva, por uma semana inteira. Um lado da Terra será queimado, enquanto o outro lado da Terra congelará. O folclore também diz que tal situação não acontece, pois há sobreviventes, e esses sobreviventes nunca transmitiram esse tipo de problema. De fato, como a atmosfera continua em movimento, com ar quente subindo e ar frio descendo, como sempre aconteceu, a troca de calor e frio, mesmo sem a rotação da Terra. Assim, quem está a viver um dia longo vai achar que a temperatura pode chegar às altas de um dia quente de verão, nunca mais do que isso. E quem está do lado da noite pode sentir que é necessário estender a mão para os cobertores e acender o forno ou acender o fogo, como no inverno, mas não pior do que isso. A primeira reação de quem já ouviu falar que a Terra verá seus vulcões entrarem em erupção e cuspir cinzas é supor que haverá o que se tem chamado de inverno nuclear, o fim da vida na Terra devido à ausência de luz solar e o frio. A cadeia alimentar começa com a vegetação, e a vegetação precisa da luz do sol para crescer. Ressaltamos que deve-se supor que todos os vulcões que estiveram ativos, nos últimos 10 mil anos devem reagir durante a inversão dos polos. Como poderia não haver um inverno nuclear então? Esta é a primeira reação, mas não é necessariamente a conclusão final de quem analisa as coisas com muito cuidado. Será que algumas pessoas pensam em apenas uma coisa de cada vez, sem ver o quadro completo? Mudanças de polos aconteceram na Terra regularmente, em inúmeras ocasiões, e toda vez que elas ocorrem, os vulcões reagem, e então a vida se torna um crepúsculo. Na última inversão dos polos, durante o êxodo dos judeus, Moisés vagou no Vale das Sombras durante 40 anos, porque estava jusante da grande erupção do vulcão Tera. Ainda assim, Moisés e seu povo sobreviveram, e então, olhe ao redor, para a rica vegetação que existe hoje na Terra. Ela evoluiu desde os mesmos dias de Moisés. Toda a vida morreu durante o tempo de Moisés? Sim, há extinção para as espécies que estão presas em um novo clima e que não conseguem se adaptar. Houve extinção do mamute, que floresceu na Sibéria, mas que de repente se viu imerso no Ártico. A vegetação pode deixar de existir em um setor, mas em outro, onde a cobertura de nuvens não é tão densa, mas mais tênue, ela luta para sobreviver. A humanidade sabe que você pode sofrer queimaduras solares mesmo sob uma camada de nuvens. Este fato foi considerado. Com o tempo, a penumbra de origem vulcânica diminuirá, gradativamente, e portanto não será uma condição permanente, com duração de 25 anos,
como previmos. E algumas partes do globo podem ocasionalmente receber alguma luz solar. Desde o início, os vastos oceanos se sairão melhor, porque simplesmente cobrem uma parte tão grande do globo que, em algumas partes, o Sol estará brilhando acima do oceano. A raça humana descobriu que a combinação de Q2, que será abundante no ar, devido à ação de vulcões e incêndios, e ferro, que cairá da cauda de Nibiru em forma de poeira vermelha, na superfície da Terra, desencadeia um crescimento efusivo da vegetação nos oceanos. Essa é a base da cadeia alimentar entre as peças. Então, oceanos abundantes e exuberantes de vida poderão oferecer ao homem vegetação e proteína, nos tempos do futuro. Os poluentes se dispersarão e a vida continuará. Geralmente, assume-se que os hidrocarbonetos, como os petroquímicos, são formados sob calor e pressão extremos, condições que a humanidade assume que só podem ocorrer sob a superfície da Terra em locais onde os elementos biológicos podem ter ficado presos entre as camadas da Terra. Mas eles também são formados no ar, durante cada passagem de Nibiru, já que todos os componentes necessários são encontrados na atmosfera: carbono, oxigênio e hidrogênio. Durante uma mudança de polo, ocorrem violentas erupções vulcânicas, superaquecendo o ar que passa sobre ele. Isso, em combinação com as descargas elétricas contínuas em algumas partes, permite a formação de muitos compostos químicos que em circunstâncias normais não se formam na atmosfera. Alguns desses compostos químicos são o que os humanos chamam de petroquímicos, mas também formam alguns primos deles, os hidratos de carbono. Em muitas partes do mundo existem registros que mencionam que após o evento da mudança dos polos, o que os judeus chamavam de maná foi encontrado no chão e junto com o orvalho da manhã. Eram pedaços de hidratos de carbono, que tinham gosto de mel, e quando caíam nas águas superficiais davam-lhes uma aparência leitosa, de modo que aqueles setores onde isso acontecia eram chamados de terras do leite e do mel. Nem todas as localidades encontraram esse alimento oportuno servido ali mesmo no café da manhã, e nem toda essa comida pode ser coletada e ingerida por humanos famintos, pois há competição com insetos e roedores no setor, que parecem ter menos necessidade de sono que os exaustos e humanos desnutridos que vagam na escuridão mal acordam. O maná se forma e se precipita nas partes do mundo onde o ar acaba de passar por vulcões ativos. Forma-se até certo ponto em tempos normais, mas torna-se notório após uma inversão dos polos devido ao aumento exponencial da atividade vulcânica. Outras partes do mundo não têm a sorte de encontrar este presente depositado no solo ao amanhecer, e os moradores dos setores que são favorecidos com este presente devem levantar muito cedo e sair em busca dele, se quiserem coletar qualquer quantidade desta mana, porque não só é devorado por qualquer coisa que rasteje no chão, mas também se derrete e se esvazia no interior do solo com o calor do dia. Trechos de zetatalk.com. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe.